Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Dr. Juarez e à doutora Sabrina pelo honroso convite de fazer parte desse seminário, desse congresso e dessa mesa, cujo tema me é muito caro, um tema que eu labuto diariamente nele e um tema que eu gosto muito de contribuir, na verdade, com a nossa experiência, nossa expectativa e com o que a gente estudou. Aproveito para cumprimentar também meus colegas de mesa, a doutora Cristiane, que sou fã dela já há muitos anos. Relembrei a ela que tive o prazer de encontrá-la lá em Minas Gerais, no Parque do Caraça, em 2004, quando o procurador Aurélio Reis era responsável por um curso de capacitação nessa área de direito ambiental, e eu tive a grata satisfação de passar uma semana naquele parque maravilhoso, cheio de lobos-guarás à noite. E o Pedro, que é meu amigo quase de infância, né? Somos conterrâneos aqui da cidade, temos vários gostos e amigos em comuns, então, grande satisfação. Eu vou pedir licença para quebrar o protocolo e falar em pé, que eu fiz alguns slides para me guiar e não me perder. Com licença. Bom, para dar uma delimitada no meu tema, que seria muito amplo, né, falar de sustentabilidade da administração pública, eu criei essas 3 palavrinhas ou 4, né, instrumentos, desafios e melhores práticas. É sempre bom a gente ouvir alguma coisa antes da apresentação que parece que nos dá um pouco de ânimo, né, e um pouco de estímulo. E, então, relembrando a palestra do professor Juarez, quero dizer a ele, meu professor, que, ao contrário dos seus exemplos, ou melhor, que o exemplo que você citou, né, de servidores públicos desmotivados, posso lhe garantir que todo dia eu acordo motivadíssimo para vir ao tribunal. Eu me sinto uma ferramenta importante nessa casa. No início, eu até pensava em fazer outro concurso, buscar outros caminhos, mas depois que eu me solidifiquei aqui dentro, percebi como eu sou importante aqui e quero fazer parte dessa caminhada pelos próximos anos. Então, eu me sinto desafiador ter que enfrentar esses assuntos aqui dentro de uma cultura hierarquizada, uma cultura em que os concursos e a renovação dos seus quadros ela é muito lenta e, ao mesmo tempo, isso tudo nos faz ter que trabalhar bastante, né, para implementar essa vanguarda de novos paradigmas, de uma nova cultura da administração pública, e é sempre bom, então, a gente estar aqui com o professor Juarez para que ele nos estimule cada vez mais nesse sentido. E eu estava, então, estudando o que falar e como planejar essa minha apresentação, quando me chamou a atenção uma frase dita pelo presidente atual do IBGE, Paulo Rabelo de Castro, numa entrevista que ele concedeu àquele site O Antagonista. E ele, lá no momento, disse, então, que, do ponto de vista do impacto orçamentário financeiro, a grande revolução, né, da administração pública atual é acabar com o desperdício de dinheiro público. Ele estava se referindo, ou está se referindo, ao censo agropecuário, enfim, um censo no nível do campo, em que está planejado esse ano para o IBGE realizar, em que havia um orçamento estimado de 1 bilhão e 600 milhões para sua realização, e ele conseguiria, ou ele está se propondo a fazer por 700 milhões, pela metade do preço. Então, isso me chamou muita atenção, porque, no fundo, quando a gente vai falar de sustentabilidade, nesse sentido, tudo acaba com relação ao dinheiro, né? Então, e, ao mesmo tempo, isso acaba sendo um limitador também das práticas administrativas de sustentabilidade, porque, né, não vai mudar, em tese, o orçamento se eu economizar no meu ano. O tribunal, na verdade, quando economiza, ele destina para a Assembleia, atualmente está até destinando para um fundo de saúde, que é super salutar. Quem sabe até essa prática pode ser implementada em outros órgãos também. Mas é importante, então, que a gente sempre trabalhe com essa ideia, né? O nosso salário, tudo que tem aqui tem um custo, tem um orçamento, é tudo muito dificultoso. Então, esse apego, né, ao como economizar, ao que fazer para gastar menos é muito importante. Então,
o que a gente está aqui, na verdade, falando? Né? Que o poder público precisa, de fato, e eu gostaria muito, eu realmente estava torcendo para a professora Cristiane chegar antes, porque a gente combinou assim, então, a professora já lança a ideia de que é obrigatória a administração adotar a sustentabilidade nas suas práticas, porque não é uma ideia dela, mas é uma interpretação lógica da Constituição. Então, o poder público precisa reduzir e eliminar seus próprios padrões insustentáveis de produção e consumo. Então, o poder público ele não é apenas consumidor, ele também é produtor, e essa produção ela precisa estar permeada por critérios de menor impacto com relação a tudo que já foi dito também aqui. Então, o que seria essa gestão socioambiental? Então, primeiro, delimitar que nós estamos falando aqui da gestão interna, da gestão administrativa. A gente poderia também levar isso para as ações ambientais externamente, como controle da poluição, etc., etc. O artigo 225 ele vem e engloba tudo, né? A atuação para dentro, internamente de cada órgão público, e também a atuação para fora. Então, é a obrigação, né, da administração pública em todos os seus órgãos, entidades e todos os seus níveis, né, a responsabilidade socioambiental e o uso racional dos recursos públicos. Então, nós estamos falando aqui de um Estado que produz e de um Estado que consome, nessa margem aí de 15% do PIB, nesses valores bilionários de gastos públicos, né, orçamentários, e tudo isso tem que levar a uma mudança de pensamento, de atitude, tanto de produção privada para atender o poder público, que deve induzir essa mudança, como também internamente dos seus servidores. E aí, a gente já começa, então, com uma grande missão, uma grande responsabilidade, que é o quê? Como que a gestão pública, que é sempre administrada por alguém, então aqui a gente tem um órgão que não é sujeito a eleições, a gente tem aqui então um corpo de conselheiros que se revezam a cada 2 anos, e são eles os gestores que vão definir se vai acontecer algum tipo de gestão ambiental ou não. Assim vai acontecer também em outros órgãos, como a AGU, por exemplo, procuradorias, etc. Mas no Poder Executivo, a gente tem, então, uma renovação obrigatória de mandatos. Então, também é importante que cada gestor público a nível executivo adote medidas também nesse sentido. Então, primeiro, um compromisso que tem que haver é da alta administração. Então, a administração tem que desejar implementar isso, mas não como uma política de momentânea, ocasional, uma política permanente. Então, é importante que sejam criados instrumentos normativos para que condicionem ou obriguem, então, que todas as ações internas de gestão de um órgão público sejam permeadas por esses critérios ambientais. O professor Juarez citou, então, a Resolução 90, de 2015 ou 2014, aqui do Tribunal, que delimita, traz, então, critérios normativos legais para as compras públicas sustentáveis no âmbito do Tribunal de Contas. E o segundo compromisso, que se não é mais difícil, mas é tão difícil como, é o compromisso individual de cada servidor público dentro da sua, dentro do seu perfil, dentro da sua área de trabalho, de atuação. Então, se eu estou lá sentado na minha mesa, eu tenho que absorver o que a administração pública está me trazendo, e eu tenho que, de alguma maneira, refletir sobre o que a administração pública está me dizendo, os meus administradores, e, ao mesmo tempo, tenho que buscar, então, compatibilizar a minha atitude. A gente sabe que, de modo geral, mais de 70%, 60% das pessoas, isso por causa de pesquisas que nós fizemos aqui dentro, já fazem ações sustentáveis ou ambientais na sua própria casa, como a divisão a dispensação dos resíduos nos lugares corretos, resíduo reciclável, do rejeito, do orgânico, enfim, entre outras situações que a gente poderia citar, mas assim, então a gente precisa, para iniciar uma gestão socioambiental dentro do órgão público, desses 2 compromissos. Pode ser que eu tenha vários entusiastas dentro de um órgão público, como eu, né, que sou entusiasta aqui dentro, mas se não tiver uma ressonância na alta administração, de fato, vai ficar apenas iniciativas menores. Então, os 2 compromissos são fundamentais e são 2 compromissos também que necessariamente vão passar por reflexão e também muitos desafios. Bom, o mais importante é que
gestão socioambiental, ela precisa envolver todas as áreas e exige muitos comprometimentos. Então, os órgãos já são hierarquizados, já são compartimentados e departamentalizados. Então, se eu tiver uma iniciativa isolada de um órgão, de uma pessoa, isso dificilmente vai ter uma ressonância desejada, de modo que aquele órgão, de fato, se torne verde, ambientalmente sustentável em todas as suas gerências. Então, esse é um terceiro grande desafio, que é envolver todas as áreas. Então, não é uma responsabilidade só do departamento de ambiental, ou só do departamento, ou só do gestor, eventualmente nomeado por uma portaria para fazer parte da comissão de sustentabilidade, né? Precisa realmente desse comprometimento. Precisamos, então, identificar esses impactos ambientais, né, que todos os órgãos públicos, de maneira geral, enfim, ocorrem, né, que eles praticam, vamos dizer assim. Então, tomar cuidado que o impacto não é uma degradação, não é uma poluição necessariamente, o impacto é tudo aquilo que a gente utiliza de recursos naturais. E, de modo geral, os órgãos públicos têm uma utilização limitada desses órgãos. A gente consegue nomear aqui em duas mãos tudo de recurso ambiental que os órgãos públicos, de maneira geral, utilizam e precisam, de fato, para se desenvolverem, para se manterem e para existirem. E a expressão do momento seria essa, então, né, descarbonizar os órgãos públicos. A descarbonização é uma expressão já utilizada há muitos anos na indústria privada. A gente teve já a questão da comercialização de créditos de carbono, mas me parece que na administração pública isso ainda é meio um tabu, mais ainda do que a própria implementação de ações socioambientais. Então, descarbonizar seria o quê? Seria a gente fazer, então, um inventário de emissões, né? A gente teria que levantar tudo que os órgãos públicos emitem de CO2 para a atmosfera, indiretamente ou diretamente. Então, por exemplo, no deslocamento do trabalho, quando a gente vem para cá e quando a gente volta para a nossa casa, isso aí já há uma emissão de CO2. Independente se a gente vier de bicicleta, obviamente que essa emissão seria mínima. Agora, quando a gente vem de ônibus ou vem de carro, então, tudo isso a gente poderia levantar e poderia, então, criar medidas para compensar essa emissão de carbono. Então, o objetivo seria esse. Atualmente, o instrumento mais falado e mais utilizado por parte da administração pública federal é o Plano de Gestão de Logística Sustentável. O mesmo decreto que regulamentou a nível federal o artigo 3º da Lei de Licitações, o Desenvolvimento Nacional Sustentável, que é o 7746/2012, que foi citado até pelo Pedro, ele diferente de quando fala de licitações, o Pedro citou que ele usa a expressão poderão, ele, no artigo 16, ele expressamente diz que os órgãos da administração pública federal deverão, então, obrigatoriamente, elaborar o seu plano de logística sustentável. E é com base nesse plano em que estarão definidas, então, as rotinas daquele órgão, o propósito que se pretende com a adoção de critérios ambientais e o momento que se queira chegar. Então, eu vou propor, por exemplo, uma redução do meu gasto de água de 5% a 10% em X anos, ou vou propor uma redução de energia. Então, eu tenho que ter o retrato da realidade atual e, com base nas medidas que eu vou propor, eu vou, então, vou intentar chegar na minha redução pretendida. Como não é uma obrigatoriedade a nível estadual e municipal, ainda assim, sendo o único plano que a gente pode trabalhar e que seria viável esse trabalho, é sugerível que esse plano ele seja elaborado e também implementado em conjunto com o planejamento estratégico. Então, aqui no tribunal, a gente está agora em vias de aprovar o nosso novo plano de 6 anos, e eu fiz uma sugestão, então, para a administração, para que a gente pudesse, então, incluir também o plano de logística sustentável no nosso planejamento de 6 anos. Né? A gente poderia também citar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, relacionado, né, à lei de resíduos sólidos, mas ele é para grandes geradores. Então, alguns órgãos, como, por exemplo, o Senado Federal, ele já tem lá o seu plano. Aqui a gente até tentou, mas não foi para frente. E outro, um norte bem importante, porque, além dessa, parece assim, que desse desconhecimento de que para a administração seria obrigatório adotar políticas socioambientais na sua gestão interna, né, como se isso fosse alguma coisa assim intangível,
também se fala que não existe uma normativa legal que condicione, então, os órgãos públicos a adotarem, de fato, cogentemente, políticas socioambientais. Então, a gente teria, então, iniciativas de alguns órgãos, né, que fizeram algumas coisas, mas não, sem um norte, sem um rumo. O Ministério do Meio Ambiente criou, em 99, o programa A3P, em que ele consolida 6 eixos temáticos em que a administração pública pode e deve se comprometer para iniciar um processo de mudança de cultura, uma mudança de hábitos, uma mudança organizacional mesmo, de procedimentos, e iniciar, então, um procedimento mais socioambiental. Então, os temas que o programa 3P se propõe a trabalhar é o uso racional dos recursos naturais. Então, a gente está falando de, por exemplo, utilização frente e verso de folhas, a substituição de copos plásticos por canecas ou outros copos, como de papel, como alguns órgãos já fizeram, tentar reduzir a quantidade de energia, de água, etc. A gente também tem a questão da gestão adequada dos resíduos sólidos. Então, é ideal que cada órgão público destine corretamente de acordo com a natureza daquele resíduo. Resíduos recicláveis, separados dos resíduos orgânicos, que também são aproveitáveis, e ainda separado dos resíduos rejeito, que tem que obrigatoriamente ir para o aterro sanitário. A gente também tem que trabalhar no viés da qualidade de vida no bem de trabalho, aqui a gente vai envolver, então, os RHs, os Departamentos de Recursos Humanos. A gente tem que trabalhar também no âmbito de sensibilização e capacitação do servidor. Então, naquela ideia que foi dito, mas o servidor não conhece um produto sustentável daquele insustentável. Então, a gente também tem que trabalhar, inclusive é uma ideia minha, que a gente possa fazer um curso de capacitação interna somente para os setores aqui que demandam contratações, que demandam produtos, para que eles entendam como que funciona e que produtos existem no mercado em detrimento daqueles mais ou menos sustentáveis. Compras públicas sustentáveis, nem se fala, e também um novo eixo que foi acrescentado há pouco tempo, que é de construções sustentáveis. Um outro modelo também que pode ser utilizado é o da certificação LEED, que é o Leadership Environment Building, que é um selo de certificação mundial em que ele atesta que prédios públicos têm eficiência energética e outros requisitos ambientais. Ele também ele trabalha com 7 indicadores, e todos esses 7 também são de acompanhamento permanente, caso o prédio, o ente, queira manter o seu selo sua certificação de prédio ambientalmente sustentável. Bom, então, dando dicas assim mais gerais para quem não iniciou, né? Primeiro, identificar interessados. Então, sempre tem pessoas dentro de órgãos públicos que têm mais uma afeição, um carisma maior por essa área. Então, essas pessoas já têm que ser mapeadas, identificadas. Criar um grupo de trabalho, né, para poder trabalhar, preferencialmente, não mais do que 10 pessoas, envolvendo, então, setores distintos daquele órgão e, obviamente, definir um cronograma de trabalho. Depois desse grupo, então, a gente tem que fazer o retrato daquele momento, considerando, então, aqueles requisitos ambientais que nós estamos destacando. Fazer um diagnóstico do momento para poder depois comparar, né, que seria o tempo 0, depois comparar com o tempo 1, tempo 2, e enfim, para saber realmente se está havendo algum impacto dessas ações. Porque só fazer sem medir realmente vai ficar muito sem resultado e até, eu acho que, um desperdício de recurso e de tempo das pessoas. Planejamento e ações embasadas em dados. Então, eu tenho que ter levantamento mesmo de consumos, de utilização, inclusive de gastos, né? A gente já fez isso aqui dentro. Medir o antes para acompanhar, sugiro semestralmente, o desempenho, e escolher alguns indicadores, né? A 3P ela lista mais de 70 indicadores, que seria, de certa forma, muito dispendioso acompanhar, mas o plano de logística ele já nomeia uma média de 10 a 15 indicadores, o que torna mais viável e executável uma política de sustentabilidade interna. Então, quais são os nossos desafios? E já finalizando a minha apresentação. O primeiro desafio seria esse que eu já tinha falado no começo. Então, será que um órgão público que tem lá o seu orçamento garantido constitucionalmente ou legalmente, é interesse dele reduzir os seus gastos com base em ações socioambientais?
Porque, claro, ninguém quer ganhar menos orçamento, é uma briga todo ano aqui, a Assembleia sempre quer tirar o nosso quinhão, a gente quer aumentar o nosso quinhão, então, quer dizer, tudo isso já é discutível. Claro que não é esse o mote, mas é um ponto a ser refletido. Eu acho que ninguém quer diminuir o orçamento, mas a gente tem que realmente gastar com qualidade, com eficiência, com técnica e, preferencialmente, com o menor impacto possível. O estímulo à competição entre setores. Então, se eu tenho mapeado o consumo de cada setor, então aqui a gente tem as diretorias técnicas e as diretorias e as áreas meios, de administração. Então, a gente poderia mapear o consumo, por exemplo, de cada área, de cada setor, e fazer um ranking para ver qual a unidade da administração interna estaria reduzindo com mais eficácia o seu consumo, os seus gastos. Estabelecer padrões ideais de consumo. Então, qual seria um padrão ideal de um órgão público com 500 pessoas? Qual seria o indicador ideal de um órgão público com 1.000 pessoas? Por exemplo, como existe no nível do setor elétrico. No setor elétrico tem lá uma empresa modelo em que todas as outras têm que se balizar nesse benchmarking. E também a gente pode estimular aqui dentro, que é uma ideia minha também, um concurso de ideias e iniciativas criativas. Não só transferir a responsabilidade da ação socioambiental para a comissão, mas também levar que o servidor que está lá no seu dia a dia trabalhando, ele também possa contribuir. Às vezes ele tem várias ideias, mas fica sem ouvido, sem ter para quem falar. E as oportunidades. Então, a oportunidade que eu vejo aqui nesse momento é que as instituições, aqui falando de tribunais de contas, por exemplo, tem o marco de medição de desempenho, que foi criado pelo IB, conjunto com a Tricom, que parece que tem uma boa função de padronizar as ações, de maneira que ele faz essa competição mesmo entre os tribunais, uns com nota mais baixa, outros com nota mais alta, mas a gente ainda vê ausente do marco de medição critérios ambientais. A gente não viu ali ainda nada relacionado a esse assunto. Então, eu trago aqui a provocação, viu, professor Juarez? Quem sabe o senhor também leva a minha súplica à frente, para que o IB e a Tricom incorporem também essa diretriz da gestão socioambiental e criem esse novo paradigma aos tribunais de contas. Nós temos 34 tribunais, que têm um orçamento bem significativo no âmbito nacional. Então, os tribunais precisam realmente incorporar, principalmente para depois dar o exemplo. Às vezes, a gente quer criar uma auditoria operacional, por exemplo, para avaliar uma gestão ambiental de uma prefeitura ou de um órgão, de uma empresa de economia mista, por exemplo, só que, às vezes, fica chato. Uma vez até provoquei o Tribunal de Contas da União. Eles fizeram uma baita auditoria nessa questão, incluindo agências reguladoras, órgãos de administração, ministérios, e eu falei, e vocês estão fazendo o quê? E ele ficou, infelizmente, quieto, porque o Tribunal de Contas da União ainda estava patinando nessa questão. Então, a gente nem tá se arriscando muito a sair para fora, porque acho que a gente tem que fazer o dever de casa bem feito, consolidar isso. O Tribunal já vem desde 2012 fazendo ações. Em 2013 foi que nós assinamos o termo de cooperação com a 3P, com o Ministério do Meio Ambiente, e estamos trabalhando já, então, nesse período, tentando construir essa cultura nova e que seja permanente aqui dentro. E, de uma maneira geral, então, criar um ranking, criar um ranking para poder dizer que tribunal seria mais sustentável, aqueles que estão menos, para que, eu acho que não para criar essa cultura adversarial, muito pelo contrário, mas uma cultura cooperativa, de troca de experiência, troca de conhecimentos e também de práticas. Os tribunais precisam crescer nesse caminho. E, finalizando, citei só algumas boas práticas que estão aí evidentes para todos conhecerem, no nível federal também, até para não entrar aqui e falar só da nossa casa, mas existe o projeto Esplanada Sustentável, no nível federal, em que, mensalmente, os órgãos da administração federal têm que enviar o seu consumo de água, de energia, como uma maneira de criar, então, esse indicador, de consumo per capita por cada órgão. O próprio selo Procel, que já foi bem falado pelo Pedro. E também existe esse outro programa chamado Processo Eletrônico Nacional, e que dele resultou, então, o Sistema Eletrônico de Informação. Então, assim como nós aqui também já estamos eliminando radicalmente o uso do papel, nós, só para contar uma história, nós primeiro, então, tivemos a iniciativa de utilizar papel reciclado.
Daí o papel reciclado ficou durante um pouco menos de 2 anos e depois ele teve que ser realmente substituído. Por quê? Porque ele não, o papel reciclado ele é incompatível com a tecnologia de impressão que a gente tem hoje. Então estava dando problema nas impressoras, além do que o Conselho Nacional de Arquivo ele não recomenda que documentos oficiais sejam impressos e arquivados em papel reciclado, porque ele simplesmente apaga. A impressão apaga. Então, nós estamos optando atualmente por um papel feito de bagaço da cana-de-açúcar, né, que é um papel que tem, em tese, né, uma fabricação e uma modelagem que ainda é resultante de um rejeito, né, que é um rejeito. Enfim, só voltando aqui, então, a Administração Pública Federal, ela está agora com esse sistema eletrônico de informações em que é essa ideia, né, de diminuir o tempo de tramitação de processo, porque todos eles vão ser eletrônicos, e, ao mesmo tempo, então, levar a economia de recursos, de tempo e, enfim, tornar a administração mais eficiente, né, dentro daquela ideia lá do princípio constitucional. Aqui dentro, desde 2011, a gente já tem uma norma sobre processo eletrônico, mas, efetivamente, foi o ano passado em que, praticamente, todos os nossos processos são eletrônicos, né? A duras penas, todo mundo já está sabendo, né? Quem está aqui dentro, mas, enfim, as coisas estão caminhando e a situação vai, de fato, vai... fazer o grande finale. Sim, não, já estou acabando. Então, é isso, pessoal. Obrigado e, só mais uma vez, relembrar, então, que hoje é nosso dia e parabéns a todos os auditores do controle externo. Obrigado. Perfeito. Parabéns pela belíssima explanação e, sobretudo, pela motivação. Viu? Aliás, um depoimento aqui. Eu, até hoje, não encontrei nenhuma pessoa trabalhando com sustentabilidade baixo astral. Isso é um dado interessante. Então, sabe, são pessoas motivadas. Por exemplo, tem uma rede dentro do Judiciário que trabalha nacionalmente, liderada pela Kathleen, lá do STJ, que trabalha nacionalmente sistemas de PLS. O nosso TRF4 foi um dos pioneiros em implantar o Plano de Logística Sustentável. É gente motivadíssima. Bem, eu gostaria de agradecer a todos que fizeram este belíssimo talk show, né, com os desdobramentos que eu espero que tenhamos. E eu quero, para encerrar minha participação também aqui à mesa, dizer que nós vamos ter um pequeno break, que vai ser anunciado agora. Quanto tempo? 15 minutos. E vamos ver se nós conseguimos voltar no horário para que o andamento dos trabalhos ocorra da melhor maneira possível. E convido a todos, só um minutinho, convido a todos para, atenção, em novembro, vamos ao 7º Congresso Internacional de Filosofia do Direito, e um dos nossos anfitriões está aqui e me pediu para formular esse convite, não é isso? Na última semana de novembro, vamos a Ceará, Fortaleza. Até lá.